Opa, querido, passando aqui no início do vídeo só pra dar um adendo. Esse vídeo é um compilado de toda a primeira temporada que a gente fez de Jujutsu no Rokunin, A Vingança. A série mais amada do canal, e tinha muita gente nova chegando que queria ver a primeira temporada e tinha preguiça de clicar em cada vídeo. Então eu fiz um compiladão maneiro de mais de 1 hora pra você assistir bonitinho, comendo uma pipoquinha, tranquilo, coisa boa e começar a acompanhar a nova temporada. Então é só isso, o recado tá dado, tá tudo compiladinho, bonitinho pra vocês. Um beijo e bom vídeo! O experimento. É dessa forma que esse grupo de crianças chamam o protagonista do mangá. E o porquê eles chamam ele assim, você já vai descobrir. Um menino de apenas 12 anos chamado Uruma, que é o protagonista dessa obra, tinha uma vida completamente saudável e feliz com a sua família. Até que simplesmente mataram seus pais e deixaram o irmão mais novo dele em estado vegetativo. E para deixar tudo pior, quem fez isso foram seus colegas de escola. Como e por que 5 crianças cometeram uma atrocidade dessas e o que vai ser da vida do protagonista? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje, num dos mangás mais bizarros, grotescos e violentos que eu já li. Bem-vindos a Jujutsu no Rokunin. O primeiro capítulo já começa mostrando o Uruma apanhando mais uma vez. Eles jogam ele no chão e tem um menino que fica atirando nele com bala de airsoft. Até que simplesmente chega o líder da gangue, que é o Shigoku Kyo, que é o mais doente possível. Pensa em alguém cruel. É essa criança, ele só tem 12 anos. E ele já chega enforcando o Uruma. A parte mais tensa é que você vê que ele não para de enforcar o Uruma. Parece que ele realmente vai matar ele. Até que o Uruma, com toda a pressão que ele tá sentindo e todo o nervosismo, acaba fazendo xixi nas calças, o que faz o Kyo sair de cima dele. Todos fazem piada com o Uruma, mas finalmente eles saem do local e o Uruma volta pra casa sozinho. Ele chega, toma banho num lago para não chegar com cheiro de xixi, e nesse lago ele encontra um pequeno gatinho. A cena corta e mostra o Uruma chegando em casa. A gente vê que a família dele é muito unida. Ele fala com a mãe, ele fala com o pai e vai pro quarto falar com o irmão mais novo. Ele mostra que ele trouxe o gatinho pra ele. O seu irmão mais novo fica muito feliz com ele. Ele sempre quis ter um bichinho de estimação, mas os pais eles nunca deixaram. Então o Uruma fala que vai ser um segredinho deles. E o Uruma pergunta qual vai ser o nome que você quer dar pro gatinho. E o irmão dele, assim que vai falar o nome, ele repara que tá com uma marca no pescoço do Uruma e pergunta o que é. A gente percebe que ele não quer deixar os pais preocupados e nem o irmão mais novo. Então o Uruma, sempre que se machuca, ou ele esconde o machucado, ou então dá alguma desculpa. A cena corta novamente e passa pro dia seguinte. No dia seguinte, o Kyo chama o Uruma e fala que vai mostrar um negócio pra ele. A grande questão é que eles viram o Uruma pegando e levando o gatinho pra casa no dia anterior. Então, dessa vez, eles conseguiram pegar o gatinho do Uruma e colocaram na montanha, onde tem vários outros animais que podem acabar com a vida dele num instante. Então eles avisam que o Uruma tem pouco tempo e mandam ele correr, porque senão o gatinho dele vai morrer. O Uruma, em completo desespero, começa a correr pra dentro da montanha, e é nesse momento que a gente entende o porquê que chamam ele de O Experimento. Assim que o Uruma sai pra dentro da montanha, o Makoda, que é um dos meninos da gangue, pergunta pro Kyo por que ele começou a torturar o Uruma. Basicamente, o Kyo ele tem um dos sonhos mais macabros possíveis. Ele simplesmente quer fazer com que o Uruma passe por coisas tão horríveis durante a vida dele que ele não aguente e acabe tirando a própria vida. Ele quer ter esse prazer. Matar o Uruma seria fácil demais, ele pegar uma arma e atirar nele. Então ele quer literalmente fazer da vida do menino um inferno. E esse é o prazer que ele sente. Por isso ele o chama de O Experimento. Ele quer ver qual é o limite e ele acha que o Uruma já tá chegando bem perto. E depois desse monólogo do Kyo, todo mundo da gangue começa a olhar pra ele e admirar ele cada vez mais. Eles falam que essa é uma ideia incrível e que eles estão muito felizes de participar disso. Pra surpresa de 0 pessoas, o Uruma já encontra o gatinho dele sem vida e ele fica completamente devastado e começa a correr pela floresta sem entender o que tá acontecendo, até que ele esbarra num homem muito esquisito. Esse homem tá segurando uma arma, mas aí a gente vê que esse homem, na verdade, é o avô do Uruma. Ele pergunta se tá tudo bem e leva ele pra casa. E pra piorar, chegando em casa, ele ainda toma uma bronca por ter voltado com o avô. A família não gosta muito do avô e manda ele ter distância daquele velho. O Uruma conta por alto que vem sofrendo um tipo de bullying na escola, ele não cita nome de ninguém, ele só quer que isso acabe. Então os pais dele trocam ele de escola e ele para de frequentar aquele lugar e fica uns 2 meses sem ver aqueles garotos. Ele começa a viver uma vida realmente feliz. E num certo dia, ele tá se despedindo da sua mãe e do seu irmão porque eles estão indo buscar o pai dele numa mercearia. Só que nisso, ele não esperava que os meninos da gangue estariam ali do lado ouvindo toda a conversa. Eles ligam pro Kyo e o Kyo começa a falar com Uruma. Ele fala que é imperdoável uma cobaia fugir no meio do experimento e fala pra ele que ele sabe exatamente o caminho que a mãe e o irmão dele vão fazer pra chegar até a mercearia. E se vocês achavam o Kyo um completo psicopata, isso vai piorar e muito. Ele espera o carro passar, buscar
o pai e voltar para casa. Quando eles estão voltando para casa, o Kyo tá em cima da montanha juntamente do Makoda. Ele simplesmente avista o carro dos pais do Uruma e fala pro Kyo. O Kyo simplesmente empurra ele do alto da montanha e ele cai no meio da estrada, na frente do carro. O pai do Uruma, para desviar do corpo do menino, simplesmente vira o carro e cai colina abaixo, causando um acidente extremamente grave. Os dois estão muito alegres e felizes com essa situação, e aí o Kyo vai descer no carro para ver se eles realmente morreram. E nisso a gente vê que os pais já se foram, menos o irmão. O irmão do Uruma ainda tá com vida e ainda tá consciente. E nesse momento o Kyo pega uma pedra e desfere um golpe. 2 golpes, e bate mais, e mais, e mais, e mais, até simplesmente apagar o irmão do Uruma. Pra finalizar e ter certeza que eles morreram, o Makoda acende um fósforo e põe fogo no carro, fazendo todos que estão ali dentro queimarem até a morte. Depois de um tempo, o Uruma recebe a notícia e ele vai até o hospital e vê que os pais realmente já se foram. Mas o seu irmão ainda tá vivo, porém tá em coma. Ele tá completamente desolado e não tem mais o que fazer, não tem mais pra onde ir. Só que simplesmente ainda existe uma pessoa da família dele que pode tomar conta. É o seu avô. E simplesmente a partir desse momento a história toma outro rumo. E mano, vocês não estão preparados pro que tá por vir. O Uruma tá completamente traumatizado. Nada mais faz sentido na cabeça dele. Ele só vive como um zumbi. Ele tá vivo porque sim e tá no automático. Num belo dia, o avô do Uruma e o Uruma estão voltando de uma caçada e ele pede para que o Uruma guarde a arma dele no armazém. Nesse momento que o Uruma pega a arma, ele se agarra a ela e começa a falar que ele vai fazer todo mundo pagar, que ele vai matar todos os meninos que fizeram mal a ele, que ele vai fazer justiça com as próprias mãos e que tudo vai melhorar. Nesse momento, o avô dele repreende ele e fala que essa ideia tá completamente errada. Só que, para nossa surpresa, ele fala que tá errada porque não tem emoção nenhuma nisso. Seria muito fácil e ele seria preso ainda. A gente descobre que o avô do Uruma, na verdade, era um veterano de guerra criado para matar. Ele fala pro Uruma que ele vai ensinar tudo o que ele sabe para que o Uruma finalmente consiga ter a sua vingança. Só que não é uma vingança simples, chegou e matou. Ele quer torturar, ele quer fazer uma vingança bem feita. O avô do Uruma já explica que ele vai precisar ter muita paciência e disciplina. Não vai poder ser agora, não vai poder ser daqui a um ano, vai ter que esperar alguns bons anos e planejar tudo bem planejado. Mas aí quando ele for fazer, é para ele fazer direitinho. 4 anos se passam e agora o Uruma tá completamente pronto e ele tá querendo ir atrás de um por um. Mas tem uma questão. O avô dele pediu para que o Uruma avaliasse cada um deles para ver se eles mudaram ou se continuam a mesma coisa, porque o avô dele acredita que os humanos realmente conseguem se arrepender dos seus erros e evoluírem como pessoas, mas caso eles não tenham melhorado ou mudado, é pro Uruma matar cada um deles, porque ali eles não são mais pessoas. O Uruma então é transferido para a escola onde todos aqueles meninos estão estudando. Lá naquela escola, ele começa a fazer as aulas normalmente e continua agindo como um fracassado, tanto que ele volta a sofrer um pouco de bullying. Nisso nós somos apresentados para Azuma, que é uma menina que gosta do Uruma. Durante esses dias na escola, o Uruma está observando muito bem para ver se eles mudaram alguma coisa ou se continuam realmente ruins. O primeiro nome da sua lista é o Koji, aquele menino que atirava com arma de airsoft nele. Para surpresa de todo mundo, o Koji começa a tentar uma reaproximação do Uruma. A gente descobre que eles eram amigos antes disso tudo. Quando eles eram bem criancinhas, eles andavam juntos, sentavam um do lado do outro, até que começou esse experimento e o Koji começou a mudar com o Uruma. E parece que ele tá diferente. Eles saem juntos, eles conversam, o Uruma continua atuando, mas o Koji parece que tá realmente mudado. Ele pede desculpas pro Uruma por tudo que fez com ele. Isso realmente quebra o Uruma por dentro, porque ele se preparou tanto tempo para se vingar e agora o menino parece estar completamente diferente, parece que ele realmente mudou como pessoa. Isso deixa ele bem, mas deixa ele com um vazio. O Koji foi um menino que também matou o gato do Uruma e simplesmente ele não consegue aceitar isso, que ele tenha mudado como pessoa. E aí ele vê o Koji literalmente agora arriscando a vida para salvar a vida de um gatinho que estava na rua. O Uruma se dá conta que realmente as pessoas mudam com o tempo e ele começa a aceitar o fato de que ele não vai mais se vingar do Koji. Até que aparece a Azuma, dá um abraço nele por trás, só que nisso a gente vê o Koji atrás do Uruma com a pedra e apaga o menino imediatamente. O Uruma acorda meio desnorteado, ele tá preso na cadeira e a Azuma tá do lado dele. O Koji sequestrou os dois e ele fala que ele se arrepende de não ter conseguido matar o Uruma antes.
antes. A gente vê que ele não mudou nada. Ele tá com um gatinho que ele resgatou na rua e ele simplesmente quebra o pescoço do gato e joga no chão. O Uruma começa a perceber que o nó que o Code fez nele é bem diferente do que os nós que o avô dele ensinava. E como se não pudesse piorar, o Code pega um dispositivo e fala, caso alguma coisa saia do controle, ele aperta o dispositivo e aquele galpão explode por completo, matando todo mundo que tá ali dentro. E nesse momento o Code mostra sua verdadeira face e começa a espancar o Uruma na frente da menina. Ele vê que o Uruma não esboçou muita reação, então ele pega uma pistola de prego e começa a atirar no Uruma. Ele começa atirando no pé, depois na perna e depois no resto do corpo. Só que ele não tá se divertindo muito porque o Uruma não demonstra nenhuma reação. E aí ele tenta começar a fazer algumas provocações pro Code, falando que desde sempre ele só matava insetos ou animais, e ele sempre usava arma pra tentar machucar alguém. Ele não conseguia fazer com as próprias mãos. Porém, antes que ele pudesse terminar a frase, o Code solta o dispositivo, solta a pistola e vai enforcar o Uruma. E era só isso que ele precisava. Isso tudo foi uma armadilha. Assim que o Code solta o dispositivo que poderia explodir o lugar, o Uruma se solta das cordas, simplesmente movendo as articulações dele de uma forma bizarra, parecendo que o braço dele tá quebrado. Ele fala que o Code estrangulou ele da forma errada e mostra qual é a forma certa até apagar o Code. Assim que o Code acorda, ele já tá completamente amarrado e sem roupa. O Uruma começa a parabenizar ele porque ele vai ser o primeiro da lista. E aí o Code olha pra mesa e começa a ver que lá tem uma arma de airsoft, tem como se fosse um descascador e um alicate. Nesse momento, ele tenta apelar pro lado sentimental do Uruma, falando que ele não tinha escolha, que ele era obrigado a fazer maldade com ele. Só que, cara, o Uruma tá completamente frio. Nada daquilo afeta ele. Então ele começa a tentar insultar o Uruma, que foi bem pior. O Uruma começa a mexer em umas coisas e aí o Code fala pra ele não usar nenhum dos objetos que estão na mesa. Então, o Uruma simplesmente pega um espelho grande e fala, eu não preciso, porque eu já usei. E assim que a gente vê no espelho, simplesmente o Uruma descascou a pele dele inteira, da parte do peito, perna, a parte toda da frente dele tá descascada. O Uruma vai e encosta na barriga do Code, fazendo ele sentir uma dor tremenda. Ele vai, pega a arma de airsoft e fala que ele lembra exatamente como era a dor e pede pro Code imaginar que na situação que ele tá, um toque já dói muito, imagina um tiro de airsoft. Ele vai e começa a atirar no abdômen dele, fazendo o Code literalmente perder a consciência e espumar pela boca até a sua morte. A Azuma começa a agradecer o Uruma por ter salvado a vida dela. Ela fala que ele é muito importante, só que nesse momento o Uruma interrompe ela, falando que se ela contar pra alguém o que aconteceu ali, ela também vai morrer. O Uruma tá frio, ele não liga pra ninguém e somente pra sua vingança. Então o mangá, a partir desse momento, vai seguir ele tentando se vingar de todos os outros membros. E a pergunta é, será que ele vai conseguir? Porque os outros membros também tiveram tempo pra se preparar. Ushiro Yuga, 15 anos. Mesmo tão jovem, já faz parte de uma das maiores organizações criminosas do planeta, a Yakuza. Ele já é dono de um bordel e contrata menores de idade para serem suas garotas de programa. Mas ele é tão cruel que quando uma tenta fugir, ele pega a menina, fura a língua dela e ainda queima depois. Quando ele era criança, ele fez parte do grupo de meninos que tiraram a vida dos pais do Uruma e deixaram seu irmão mais novo em estado vegetativo. E é exatamente ele que vai ser o próximo alvo da vingança. Eu aconselho a você que é um pouco mais sensível já a sair do vídeo, porque nesse episódio nós teremos um método de tortura que eu acredito ser o mais violento e o mais brutal que eu já vi em qualquer obra possível. E se você não viu o primeiro episódio, eu aconselho a você assistir. Se preparem e bem-vindos ao segundo episódio de Juujū no Rokunin. O episódio começa com o Uruma riscando o nome do Code da sua lista. Como nós vimos no último episódio, ele conseguiu matar ele, só que ele viu que ele foi muito negligente, ele cometeu vários erros, então dessa vez ele vai se atentar mais a não cometer os mesmos erros. A cena corta e mostra o Shiro lá no seu cabaré. E agora nós teremos uma pequena demonstração da sua maldade. Uma das meninas de programa fala que já juntou um dinheiro bom para a faculdade dela e pede para sair do lugar. A gente vê ela tentando meio que fugir assim e sair de perto do Ushiro. O Ushiro vai até ela, fala para ela não ficar nervosa, que tá tudo bem, pede um beijo a ela. Ele a beija e aí no meio do beijo ele morde a língua dela. Em seguida ele queima com o isqueiro. Ele deixa bem claro que a menina só vai parar de trabalhar ali se ele decidir que ela vai parar. Em seguida ele recebe uma mensagem no seu telefone. A gente vê que é o Shigoko Kyo. Ele fala que tá precisando encontrar o Ushiro e que eles têm um assunto a resolver. Em contrapartida, o Uruma recebe um detetive na sua casa.
Aparentemente, eles acompanharam o caso do Uruma quando ele era pequeno e ficaram de olho nele. Ele suspeita que o Uruma ainda guarda muito rancor sobre o que aconteceu no passado. E também não é pra menos. E pergunta pra ele se ele sabe alguma coisa sobre o desaparecimento repentino do Code, o menino que ele matou no último episódio. O detetive tem a informação que o Uruma teve muito contato com o Code esses últimos tempos, e ele fala que é óbvio porque eles são colegas de escola. E aí o detetive fala, mas por que você teria amizade com alguém que fazia bullying com você? Nesse momento, a gente recebe a informação que o Uruma, há 4 anos atrás, quando ele era criança, não deu queixa e não falou que sofria bullying. Ele deixou parecer que foi um acidente. Ele não dedurou ninguém. Mas o detetive sente alguma coisa esquisita. Ele sabe que não foi um acidente. Ele sabe que alguma coisa aconteceu por trás. Então ele continua forçando o Uruma e pergunta: Uruma, se não fosse um acidente e alguém realmente tivesse matado seus pais e tivesse deixado seu irmão mais novo em estado vegetativo, o que você faria nesse cenário hipotético? E surpreendentemente, ele revela pro detetive que ele ia querer vingança e ele ia querer se livrar de um por um. Por mais que tenha sido arriscado, isso que o Uruma fez foi muito inteligente e vai ajudar ele a manter distância do detetive que tá desconfiando dele. Pelo menos por enquanto. Embaixo da ponte, nós vemos uma pena de corvo sendo arrancada. Kyo reuniu o Shiro e os meninos para falarem sobre o desaparecimento repentino do Code. E ela consegue pensar somente em 3 possibilidades. Ou o Code tá vivo e não quer contatar eles, ou o Code tá vivo e não consegue contatar eles, ou a terceira e última possibilidade é que ele tenha perdido a vida. Nesse momento, um dos meninos se lembra que o Code tinha passado muito tempo com o Uruma. Eles começam a achar que o Uruma, na verdade, capturou o Code e deve estar mantendo ele cativeiro. Só que a única que conseguiu perceber o que estava acontecendo era Shigoko Kyo. Uma pessoa sem falhas, ela nunca perde. Mas assim que ela escuta o nome do Uruma, ela lembra da única vez que ela perdeu num jogo fácil. E na cabeça dela, é muito mais provável que o Code já esteja morto. Isso deixa ela muito feliz, porque talvez ela tenha um adversário à altura e finalmente consiga fazer o que ela queria fazer com o Uruma. A reunião se encerra e nos é mostrado o Shiro chegando de moto com uma nova prostituta. A gente vê que é a Azuma, a menina que o Uruma gosta da escola. Como e por que ela se tornaria uma garota de programa do nada? A gente já vai descobrir. Mas antes, a gente vê o Uruma indo no antigo colégio do Ushiro. Ele quer saber um pouco mais sobre a vida dele e ter o máximo de cautela possível para quando ele for se vingar. Ele investiga tudo bem cautelosamente porque, lembrando, tem um detetive atrás dele. Então ele chega na escola e começa a perguntar para umas pessoas se eles conhecem o Ushiro e como é que ele é. E todo mundo fala que ele é muito bondoso, que ele é gente boa, que ele parece valentão, mas é tranquilo. Até que chega uma menina que fala que ele estava triste e simplesmente sumiu. Ele pergunta o porquê que o Ushiro ficou triste. E aí que a gente vê um cartaz de desaparecido. Nos é explicado que o Ushiro tinha uma namorada nesse colégio. Parecia que eles se amavam muito, só que repentinamente a menina sumiu. E desde que a menina sumiu, o Ushiro parecia muito para baixo, até o próprio Ushiro parar de frequentar a escola. O nome da menina desaparecida é Karen. Voltando pra Azuma, ela tá entrando no bordel e tá se perguntando que tipo de emprego de meio período é esse. A gente vê que ela meio que foi enganada por uma amiga da escola dela. O nome da sua amiga é Miki e ela é obcecada pelo Shiro. Ela faz de tudo pra deixar ele feliz, inclusive ela tem contratado meninas e infelizmente a Azuma foi uma delas. E sem muita opção, ela começa a trabalhar ali naquele momento. E um homem já vem pra cima dela. A Azuma, claramente desconfortável, é levada pra dentro do banheiro. A Azuma, em completo desespero, implora pro homem não fazer nada e começa a clamar por socorro. Curiosamente, quem aparece pra salvar ela é o Ushiro. Ele já chega batendo no cara e fala pra ele não tocar na mercadoria dele. Depois dele expulsar esse doente do banheiro, ele olha pra Azuma e fala: "Ah, você deve ser a nova contratada da Miki. Essa roupa combina com você." E sai de lá. E por algum motivo, eu não sei como, a Azuma pensa: "Ah, talvez ele realmente seja gentil." Como que o cara é gentil? Ele é dono de um bordel, ele contrata menores de idade. O cara é literalmente um monstro. Como é que tu fala um bagulho desse, sua filha da puta? Eu peço perdão a todos, senhores. Eu me exaltei um pouquinho. Vamos voltar. Depois disso, a Azuma troca de roupa no banheiro e sai de lá procurando o Ushiro. Ela pergunta para um de seus capangas e eles falam que ele saiu e talvez não volte mais hoje. A questão é que por uma frecha de janela, ela consegue ver uma silhueta que parece ser a do Ushiro e começa a seguir. A cena corta e mostra o Ushiro chegando em casa. A gente vê que simplesmente ele tem mantido a sua namorada em cativeiro. Ela tá literalmente sem roupa e algemada. Infelizmente, o Ushiro já vai tirando a roupa dele e fala que ela é o melhor buraco possível. É o único buraco que quando ele faz alguma coisa, ele realmente se sente satisfeito. Ele começa a abusar da menina, só que a Azuma, que tava olhando pela janela, fica nervosa e tenta sair de lá. Só que quando ela tenta sair, ela faz um barulho encostando numa lata de lixo. O Ushiro percebe imediatamente que tem alguém ali
Ele se veste e sai correndo pra fora de casa. No dia seguinte, a Azuma, pra não parecer suspeito, ela vai trabalhar normalmente, até que chega um capanga do Ushiro falando que o Ushiro quer conversar com ela. E logo de cara, ele já mostra a foto da namorada dele. E pela ação que a Azuma teve, ele sabe exatamente que era ela que estava observando ele na noite anterior. Em seguida, ele já pega a faca e parte pra cima dela. Só que tem uma coisa que ele ama mais do que maltratar as pessoas. É dinheiro. Então já chega o seu capanga falando que tem um cliente procurando pela Azuma. Ele então libera ela e fala que vai pensar o que vai fazer com ela mais tarde. Claro que a Azuma ficou aliviada por ter saído da situação com vida ainda. Se fosse por alguns segundos depois, eu acho que ela não estaria mais aqui. Porém, ela já volta a ficar assustada, porque pode ser qualquer tipo de pessoa esse cliente. Pode ser um louco, pode ser alguém pior que o Shiro querendo ela no quarto. Ela chega no quarto do cliente, ela abre a porta morrendo de medo, mas aí pra surpresa dela, quem contratou ela foi o próprio Uruma. E não é porque ele estava querendo fazer alguma coisa com ela. Ele estava investigando o site do Shiro e encontrou ela como garota de programa. E conhecendo a Azuma e sabendo que teria alguma coisa de errado, ele foi lá e contratou ela para que ninguém fizesse mal a ela. O Uruma então pede pra ele contar um pouco sobre o Shiro e pergunta se ela conhece uma Karen. Ela vai e conta tudo o que ela sabe e fala que a Karen, a ex-namorada do Shiro, tá sendo presa em cativeiro por ele. Nesse momento, através de um flashback, a gente também descobre que o Shiro foi o garoto que abusou do Uruma quando ele era criança. Ele então afirma que o Shiro é o segundo nome da lista dele e que ele vai matar ele da forma mais brutal possível. O problema é que o Shiro colocou uma escuta na Azuma. E agora ele já sabe que o Uruma tá planejando um ataque contra ele. Ele junta seus melhores homens, mas de uma forma parece que ele tá com medo. Ele sabe que o Uruma teve muito tempo pra se preparar, ficar mais forte e planejar o seu ataque. Então ele chama os seus melhores homens, inclusive o mais brutal entre eles, Gano. Dizem que ele tá mais próximo de ser um demônio do que um ser humano. Ele esfaqueia e abusa de pessoas desde o seu 8º ano do ensino fundamental. Um monstro gigante e incontrolável com uma força assustadora. O Gano, antes de ser chamado pelo Shiro, ele tava espancando um cara e a gente consegue ver claramente que o rosto dele já tá deformado. Ele chega perto da mulher do cara que ele tava batendo e fala que com mulher ele é um pouco mais gentil. Ele pergunta pra menina se ela quer se sentir bem com ele. Só que a menina obviamente não mostra nenhum interesse e fala pro Gano deixar ela em paz. Nesse momento, o Gano, sem hesitar, simplesmente dá um soco na cara dela com toda a força, matando ela na hora. É esse monstro que o Uruma vai ter que enfrentar. O Gano atende o telefone e lá o Shiro fala que a próxima menina que ele tem que pegar é a Azuma. E ainda vai deixar ele fazer o que quiser com a menina, contanto que ele não tire a vida dela. O que deixa o Gano muito feliz. E a cena já corta pro Gano entrando no quarto que tá a Azuma. Ele olha pra ela e fala que ela lembra a primeira paixão que ele já teve. E aí ele pergunta, vai ser com consentimento ou sem? A Azuma até tenta se esconder, mas o Gano a encontra. Assim que o Gano a encontra, ele fala que esfaqueou a primeira paixão que ele teve. Aquela mesma menina que se parece com a Azuma. Simplesmente porque ela não dava consentimento pro Gano fazer aquelas coisas com ela. A Azuma tenta fugir novamente, mas o Gano a encontra de novo e ele dá a última chance e pergunta, vai ser com consentimento ou sem? A Azuma até tenta falar não, mas quando ele vê que ela vai negar, ele já levanta sua mão e começa a enforcar ela com a outra. Ele vai dar um soco igual ele fez com a outra mulher. E no último segundo surge o Uruma com um capacete de motociclista. Ele tá assim porque não quer que ninguém veja o seu rosto. Mas não vai achando que vai ser uma luta fácil. Assim que o Uruma tenta bater no Gano, ele vê que o Gano é 100% mais forte que ele. O Uruma pode até ter mais técnica, mas cada golpe corpo a corpo que ele tenta dar, ele vê que não tem como. O cara parece que não sente dor. Então ele tem a brilhante ideia de tentar furar o Gano com uma caneta no abdômen. Ele até consegue furar o abdômen dele. O problema é que ele toma um soco na cara, que quebra o capacete e já começa a dar pra ver os olhos do Uruma. Além disso, o Gano ficou muito irritado. Então ele tá enfurecido e como ele já não sentia dor antes, agora parece que nada vai afetar ele. Mas o Uruma ainda tem uma chance. Literalmente uma chance. Um último golpe, uma última aposta. Ele tá disposto a correr o risco e vai tentar usar uma técnica que seu avô lhe ensinou. É tudo ou nada. Então ele vai, e nesse mesmo momento, o Gano tenta acertar um golpe nele também. Só que ele fica confuso, porque depois dele tentar acertar o golpe no Uruma, ele sente que o braço dele não tá mais se movendo. Essa técnica serve exatamente pra isso, pra quando você for enfrentar alguém que é muito mais forte que você vai diretamente na articulação. Como o Gano tem muito mais massa muscular que o Uruma, golpes normais não funcionariam. Então essa técnica permite que o Uruma simplesmente chegue até o osso e desloque ele. Afinal de contas, não importa quanto músculo você tenha, se você não consegue mover seu braço, ele não serve pra nada. E é dessa forma que o Uruma consegue salvar a Azuma e imobilizar o Gano. O Uruma já tá saindo de lá pra encontrar o Shiro, ele deixa o Gano no banheiro e se despede da Azuma com um beijo. E por mais que ele tenha conseguido imobilizar o Gano não foi derrotado, ele está imobilizado. Então ele jura vingança e fala que vai caçar o Uruma.
A cena corta, e agora, meus amigos? Vocês estão preparados, assim? Estão preparados de verdade? Tem um cara mascarado na frente do bordel do Ushiro. Um dos seus capangas liga pra ele e fala que tem um homem suspeito ali. O Ushiro já sabe quem é, e ele já estava esperando por isso. Nos é explicado que só tem 3 formas de entrar no bordel, e nessas 3 entradas tem seguranças muito fortes fisicamente. E mesmo assim, se de alguma forma ele conseguir passar desses seguranças, lá dentro ainda tem mais 20 soldados aguardando pelo Uruma. Só que em questão de alguns minutos, o Ushiro recebe uma ligação desesperada de um dos seus homens. O bordel tá começando a pegar fogo e basicamente metade dos soldados já foram nocauteados. Os soldados que restaram estão fugindo do prédio para não queimarem até a morte. E finalmente, no meio dessa fumaça, surge o Uruma. O Ushiro fala que é impressionante tudo que ele conseguiu fazer até agora, e o Uruma deixa bem claro que além disso tudo, a Azuma tá salva. Ou seja, o Ushiro se dá conta que ele venceu o Gano. Isso deixa ele em completo desespero e ele já pega uma faca e tenta partir pra cima do Uruma. Só que nisso, o Uruma imobiliza ele com extrema facilidade e fala que vai levá-lo para o seu túmulo. E a cena corta pela última vez e ali já temos o Ushiro sem roupa sentado numa cadeira completamente amarrado. O que eu gosto nessas vinganças é porque o Uruma sempre se vinga da mesma forma que ele era machucado, ou seja, o Code atirava nele com bala de airsoft. Então ele fez isso e levou isso ao extremo. Já o Ushiro simplesmente abusou dele. Então nesse momento nos é apresentado uma pera metálica, chamado de pera da angústia, um dispositivo de tortura utilizado na Europa medieval. O mais bizarro é que isso realmente existe na vida real. E exatamente como o Code, o Ushiro começa a provocar o Uruma, falando que isso não dá medo nele, que ele não tem medo disso, e que os outros meninos vão se vingar do Uruma e vão fazer muito pior do que fizeram com a família dele. Ele simplesmente ignora o que ele falou, ele pega e mostra o dispositivo. Ele fala que originalmente era usado na boca. Você colocava na boca, abria e ele empurrava pra dentro da sua garganta, sufocando a pessoa. Mas lembra que eu falei que o Uruma sempre se vinga da mesma forma que ele era machucado? Então, ele agacha e tem literalmente um pequeno espacinho na cadeira diretamente pro reto do Ushiro. Ele introduz e abre o dispositivo. Eu só quero que você pensa comigo de verdade. Imagina a dor que esse desgraçado tá sentindo. Ele sente tudo rasgando lá atrás e vê o sangue pingando. Mas relaxa que esse desgraçado ainda vai sofrer muito mais. O Uruma pergunta se ele tá pronto pro segundo round e acende a luz do lugar, porque eles estavam meio que no escuro. Quando acende a luz, o Ushiro reconhece imediatamente. É o mesmo lugar que ele guardava a Karen, sua ex-namorada. O Uruma fala que encontrou ela nesse lugar e deixou ela fugir. E começa a perguntar pra ele: "Você tá com pressa? Eu espero que não." Ele começa a falar da relação do Ushiro com a Karen, de como ele se apaixonou à primeira vista e de como ele foi insistente até ela aceitar sair com ele. De como ele fazia tudo pra agradar, inclusive mudar de colégio pra estudar no mesmo colégio que ela. E mesmo assim, depois que ele conseguiu tudo isso, ele não estava satisfeito. Não é verdade, Ushiro? Depois de ouvir tudo isso, o Ushiro realmente começou a coringar. Ele assume o monstro que ele era. Ele fala que gostava de ter um brinquedo de carne e osso e fazer o que ele quisesse com a ex-namorada. E finalmente, para completar o espetáculo, o Uruma pede pra Karen entrar. Ela tava escutando tudo atrás da porta, e aí o Uruma dá a chance da Karen se vingar também. Ela tá com um pequeno dispositivo exatamente como que o Uruma tava usando, a mesma pera. A diferença é que uma pera bem menor. Ela fala o quanto a vida dela tá arruinada, o quanto aquelas algemas machucaram o corpo dela. Fala que o Ushiro foi o primeiro amor da vida dela e que ele fez tudo isso. E agora, meus amigos, eu quero que vocês pensem, assim, imagina comigo. Aquela pera pequena é pra introduzir no Ushiro. Só que aonde? Porque no reto já foi, uma bem maior. Então onde ela vai colocar? Sabe onde você faz xixi? O seu buraquinho de xixi? Ela põe ali e fala que vai fazer 3 perguntas pra ele e pede pra ele responder sinceramente. A primeira pergunta é por que ele começou a sair com ela. O Ushiro, alucinando de dor, começa a gritar: "Por que eu quis? Por que eu quis?" Ela vai e faz a sua segunda pergunta, sem pressa nenhuma. A segunda pergunta é por que ele prendeu ela nesse lugar tão horrível. Ele fala que é porque o corpo dela era gostoso e ele gostava de fazer isso com ela. E a sua terceira e última pergunta é se o Ushiro realmente já amou ela em algum momento do relacionamento deles. Ele grita que não e fala que ela é só um brinquedinho de carne. E é nesse momento que ela puxa e abre o dispositivo estourando a bingola do filho da puta. Só que após isso, ela, depois de ter sofrido tudo que ela sofreu, ter escutado tudo que ela ouviu, ela foi lá e furou o próprio pescoço, tirando a própria vida. Isso na frente do Ushiro e do Uruma. A gente consegue ver que por mais que ele seja um completo doente, de alguma forma dentro da cabeça dele, ele se importava com a Karen, então ele começa a chorar. Só que nesse momento, mano, o Uruma mesmo chorando, ele pisa na cabeça do Ushiro e manda ele engolir esse choro, porque ele não tem direito disso. E é assim que acaba o capítulo de hoje. Mas a questão é, lembra que tem um detetive perseguindo o Uruma? Então, ele tá chegando cada vez mais perto.
E a outra questão é, os meninos da gangue. Eu acho que eles vão se preparar um pouco melhor agora sabendo que o Uruma tá indo atrás de um por um. Até onde você iria pra se vingar de alguém? O quanto você estaria disposto a fazer eles sofrerem? Esse mangá conta a história de um menino chamado Uruma que viu a sua vida virar um verdadeiro inferno. Quando ele tinha somente 12 anos, alguns meninos da sua escola, que também só tinham 12 anos, tiraram a vida dos pais dele e deixaram o irmão dele em estado vegetativo. Por mais que tenha sido muito traumático, ele não só deixou pra lá, ele ficou treinando e estudando durante vários anos seguidos pra completar sua vingança. E ele vai se vingar de um por um. Estamos aqui hoje já na parte 3. Muito obrigado por todo o apoio esmagador que vocês estão dando nessa série. E se você aí acha que o protagonista já sofreu demais, talvez eu tenha uma má notícia pra te dar. Se ajeita aí, pega uma pipoquinha e se prepara pro terceiro episódio de Jujutsu no Rokunin. O episódio começa nos mostrando Madoka Hiro. Ele foi uma das principais causas do acidente que tirou a vida dos pais do Uruma. Afinal, ele foi o garoto que o Kyo empurrou na frente do carro. Então o mangá mostra uma Madoka sacaneando uma criança aleatória, até que chegam Kuga e Kyo para conversarem sobre o Uruma. E pelo tom da conversa, a gente consegue perceber que tem alguém ali com muito medo. É o Madoka. Ele tá morrendo de medo do Uruma. Ele oferece pro Kyo para eles se juntarem e acabarem de vez com o nosso protagonista. Só que o Kyo, ele recusa. Ele fala que tá gostando da brincadeira e quer ver onde isso vai dar. E o Madoka, ele fica em desespero. Então ele pensa, eu preciso capturar o Uruma sozinho. Então Kuga e Kyo saem de lá e a gente vê o Madoka procurando outra criança pra ele fazer alguma merda. Ele chega perto da criança e coloca ela literalmente pra beber detergente. Esse cara é um completo doente, mas a cena corta e nos mostra onde está o Uruma. Ele acabou de receber uma carta um tanto misteriosa pedindo pra encontrar com ele no final da aula. E quando eu tava lendo, a primeira coisa que eu pensei foi, será que é uma armadilha? Será que um dos meninos tá querendo pegar ele? Mas não, na verdade era uma menina querendo conversar. O nome da menina em questão é Kanami e ela fala que quer voltar a ser amiga do Uruma. Só que a gente vê uma pequena confusão porque o Uruma não lembra do rosto dela. Até que chega um menino falando, olha, ela só quer falar que gosta de você. Esse menino é o irmão gêmeo da Kanami, por mais que eles não sejam muito parecidos. E ele fala, que cara é essa de confusão, Uruma? Você não lembra da gente, não? O nome dele é Shirakawa, e o Uruma tem uma dificuldade pra lembrar. Afinal de contas, ele passou por muita coisa nesse meio tempo. A cena corta e nos mostra o Uruma visitando seu irmão no hospital. Ele tá bem pensativo e falando que faltam só mais 3, que 2 já foram e que ele tá mais motivado do que nunca. E também ele tá pensando nessa menina, porque a Kanami disse algo sobre ter visto o Uruma perto da casa da Karen e perguntou o que ele foi fazer lá. Caso você não lembre, a Karen foi a menina que acabou tirando a própria vida no último episódio por conta daquele namorado abusivo da Yakuza. Como ela tirou a própria vida no mesmo lugar onde o Uruma tava se vingando do Ushiro, ele teve que limpar todas as provas ali e fazer parecer que ela morreu em outro lugar. Então ele foi e deixou um bilhetinho lá na casa dela, como se fosse um bilhete de Sui, que eu não posso falar a palavra, Sui você já sabe. Por conta disso, o Uruma vai ter que tomar um pouco mais de cuidado de agora em diante e ver se a Kanami não sabe mais alguma coisa. Na escola deles vai ter um festival que tá todo mundo muito animado, e eles estão precisando de um casal pro comitê. Um casal que eu diga um menino e uma menina. E quem é selecionado é a Kanami e o Uruma. Obviamente, a Kyun, a menina lá que gosta muito dele, fica cheia de ciúmes, mas enfim, ela não pode fazer muita coisa. E a gente vê meio que um romance se desenvolvendo. A questão é, não é muito jogado. A Kanami tem um motivo muito plausível pra gostar tanto assim do Uruma como ela tá gostando. Ela também sofria bullying por aqueles mesmos meninos, ela também fazia parte do experimento. Então, num belo dia, ela tinha sofrido tudo que ela tinha pra sofrer. Ela não estava aguentando mais, ela estava cogitando em tirar a própria vida. Porém, ela viu o Uruma e eles conversando foi meio que uma luz pra ela, porque ela conseguiu se identificar com algumas coisas e conseguiu se sentir melhor. Desde então, ela admira muito o Uruma e naquela época foi o primeiro amor dela. E cortando novamente a cena, o Uruma tá voltando pra casa e no meio do caminho ele se encontra com o Madoka. O Madoka ele já começa surtando e faz uma declaração de guerra pro Uruma. E talvez você se pergunte, mas por que o Uruma não acabou com ele mesmo? Cara, é uma rua movimentada, tinham testemunhas, o Uruma ele não quer ser preso, ele quer completar a vingança, então é tudo meticulosamente programado. Então, voltando à cena, o Madoka continua gritando com o Uruma e fala que vai fazer ele sofrer mais do que os próprios pais dele. E isso, obviamente, acendeu uma chama no coração do Uruma. Nisso, aparece a Kanami atrás dele e fala, ué, tá tudo bem?
O Madoka olha pra ela e sai correndo de lá. Só que ela reconheceu ele e perguntou pro Uruma: esse menino não fazia parte daquele grupo? E agora, galera, chegamos num grande problema, porque a gente vê o Madoka em casa literalmente homenageando a Kanami. E a gente vê que ele tá obcecado por ela. Então você pensa, um cara completamente desequilibrado, louco pra acabar com o Uruma, louco pra pegar a Kanami, a gente vê que isso não vai dar muito certo. E o Uruma sente isso também. Mas antes de eu continuar te contando, por favor, deixa o seu like, mano, se inscreve no canal porque me ajuda muito e considere virar um membro, porque isso vai me ajudar muito a trazer o meu próprio mangá. Além disso, mano, você sendo membro, toda semana eu vou estar selecionando 2 pessoas de lá pra divulgarem uma obra que vocês estão desenvolvendo, seja um mangá, um anime, uma série, até mesmo um jogo, qualquer coisinha. E também teremos um grupo privado pra gente poder jogar junto. Então é isso, merchan feito, vamos voltar pro vídeo. O Madoka tá comemorando incansavelmente porque ele já pensou num plano perfeito pra pegar o Uruma. Só que a questão é, mano, o Madoka é burro. Ele é muito burro, ele é imbecil. Mas mesmo assim, a gente não deve subestimar o Madoka. Cortando pro Uruma, na noite anterior do festival, aconteceu uma coisa que foi um pouco estranha. Ele se encontrou com a Kanami, com o irmão dela e com a Kyun pra eles conversarem sobre o festival do dia seguinte. Só que assim, foi algo mágico pra ele. Foi o primeiro momento depois de muitos anos que ele se sentiu verdadeiramente feliz. Seria bom se ele pudesse viver uma vida normal como um garoto da idade dele. Mas fiquem tranquilos, porque naquela mesma noite, o avô do Uruma foi visitar ele e perguntou como é que estavam as coisas. E o Uruma mostra que já tá tudo preparado pra ele pegar o Madoka no dia seguinte. No festival, todos estão felizes e curtindo o momento. Até que chega uma menina com um café e oferece pra todo mundo. E aí que a gente vê qual foi a ideia genial do Madoka. Cara, ele é um imbecil. Ele diz que misturou algumas especiarias dele pro Uruma, quando for beber, ter diarreia e vômito. Mas como é que ele garantiria que especialmente o café do Uruma estaria envenenado, digamos assim? Ele colocou essa mistura nojenta em todos os cafés. Ou seja, todo mundo que bebesse ia de ralo, inclusive o Uruma. Então, ele simplesmente esperaria o Uruma ficar nessa situação mais fragilizada, ia atrás dele e ia acabar com ele. É, genial, amigão, parabéns. Só que enquanto ele estava do lado de fora planejando, aparece a Kanami no lugar onde ele tá. E assim que ele vê a garota, ele dá um sorriso diabólico. Ele fala que interrupções precisam ser punidas, então ele vai tentar abusar da garota ali mesmo. Cortando pro Uruma, a grande maioria bebeu o café e a grande maioria está passando mal. Ao mesmo tempo, falta alguns minutos para começar a apresentação do festival, e aí as pessoas estão procurando pela Kanami, até que uma menina fala: olha, a bebida veio com um pequeno bilhete. E quando o Uruma lê o bilhete, ele vê que o Madoka tá por trás disso tudo. Então ele começa a interligar os pontos e percebe que talvez a Kanami esteja correndo perigo. Então ele começa a correr desesperadamente atrás da menina. Todos os seus traumas de infância vêm à tona e finalmente a pessoa que ele estava conseguindo se reconectar também tá correndo perigo. Então ele tá em completo desespero. E aí ele chega e vê que ela tá ali sentada no chão. Então o Uruma pensa: ai, graças a Deus você tá bem, eu acho que cheguei a tempo. Só que quando ele percebe os sinais, ele vomita. Ela pede pro Uruma não chegar perto dela. Ela tá literalmente em estado de choque. Aquele desgraçado abusou dela. A dor que ela sentiu, não só física, mas principalmente psicológica, é indescritível. Então o ódio que o Uruma tava sentindo, agora ele triplicou. Ele aperta com tanta força sua mão que começa a sangrar. A vingança foi a única coisa que sobrou. Então a cena corta e nos mostra o Madoka literalmente homenageando de novo a menina, lembrando do abuso que ele fez. Até que a mãe dele bate na porta. Sim, esse desgraçado tem uma mãe. Ele abre e vê que alguém mandou uma carta pra ele. É do Uruma, e o Uruma tá pedindo pra eles se encontrarem num galpão abandonado pra eles resolverem de uma forma justa. E como isso é um desafio e também o Madoka é um imbecil, ele acaba aceitando, pra nossa sorte e pra sorte do Uruma, que vai destruir esse desgraçado. Cortando pra cena, o Madoka chega no local e ele começa a observar por onde ele vai entrar. Então ele começa a falar: você sabe que depois que eu acabar com você eu vou fazer aquilo com ela de novo, né? E vai e começa a se esgueirar pra entrar na casa. Só que nisso ele pegou o telefone e gravou a voz dele e tacou pra um lado, pro Uruma achar que ele ia entrar pelo lado que tava ouvindo o barulho. Até que ele entra por outra entrada e vê que o Uruma tá ali. Ele pega uma faca e vai atrás dele. Só que aquilo, rapaziada, não era o Uruma. Aquilo era um boneco. O Madoka é um imbecil e agora ele tá prestes a se fuder. Quando o Madoka acorda, ele olha pro Uruma já chorando. E o Uruma pergunta: isso são lágrimas de felicidade ou de tristeza? Ai, que delícia, seu filho da p...
Ele tá amarrado numa espécie de mecanismo e o Uruma pergunta: você lembra, né, que você abusou da Kaname? Então agora você vai sofrer. E começa a falar que na Europa antiga acreditavam que as pessoas que cometiam crimes na verdade estavam possuídas por entidades malignas. Então o Uruma fala que vai tirar o mal de dentro dele. Primeiro ele começa esmagando os polegares da mão. Arranca unha por unha, mas então o Uruma para e fala que precisa preparar outra coisa, e sai de lá. Logo Madoka ele consegue se soltar e acha que tá livre, acha que vai dar tudo certo, então ele levanta e tenta correr. Só que aí ele cai. Por quê? O Uruma simplesmente cortou o dedão do pé dele. Então ele deu essa esperança pro Madoka só de sacanagem, ele quer que ele sofra. Observação importante, nenhum ser humano consegue ficar em pé sem o dedão, por algum motivo. Enfim, muta meia cultura. Então, mano, ele começa a amarrar o Madoka de novo e gira uma manivela. Essa manivela, quanto mais ele gira, mais puxa os membros dele. Ou seja, o braço dele vai sair, a articulação, do joelho também, da perna também, ele vai se meio que dividir no meio. E enquanto o Madoka sofre, gritando, sentindo os ossos se dividirem, o Uruma vai falando: olha, eu só tô tirando o mal de dentro de você, tá? O cara é muito engraçado. Até que do nada o Madoka olha e o Kyo chegou ali. O Kyo chegou pra salvar ele. Não, na verdade não, ele só tava alucinando mesmo, era o avô do Uruma, e ele termina de girar a manivela até literalmente arrancar os membros dele. Mais uma vingança foi concluída, mas ainda faltam 2, e são os 2 mais difíceis. Ouve o que eu tô falando, são os 2 mais difíceis. E por mais que o Uruma tenha conseguido a sua vingança, as sequelas da maldade ainda ficam. Tanto que o irmão da Kaname liga pra ele e pergunta o que aconteceu com a minha irmã. Minha irmã, ela tá no banheiro há muito tempo tomando banho. Ela não falou nada desde que ela entrou, ela não responde nada. O que aconteceu? A gente vê que esse sofrimento dela não vai acabar mais nem tão cedo. O ódio que esse protagonista sente é algo quase que sobrenatural. Desde o primeiro capítulo, esses meninos já vêm destruindo a vida dele. Tiraram a vida dos pais, deixaram o irmão mais novo dele em estado vegetativo e no último episódio, abusaram da amiga de infância dele. Mas uma coisa eu vou te avisar, ele se preparou por anos e conseguiu começar a sua vingança. Já acabou com 3 daquele grupo de meninos. Porém, ainda restam 2. E se você achou fácil até aqui, saiba que tá tudo prestes a mudar. Se prepara e sejam muito bem-vindos ao último episódio de Jujuka no Rokunin. Tudo começa com mais um cartaz de pessoa desaparecida. Quem tá naquele cartaz é o Madoka, aquele verme maldito que o Uruma se livrou no último episódio. Ele parece bem tranquilo e tá indo até a sua escola. Só que na sala de aula dele, todos estão dando falta de uma pessoa. A Kaname. A gente viu que no último capítulo ela foi violentada pelo Madoka e desde então ela nunca mais apareceu na escola. Ela tá claramente traumatizada e a única pessoa que sabe o que realmente aconteceu é o Uruma. Então a cena corta e nos mostra o Uruma lá no telhado da casa dela fazendo uma pequena visita pra Kaname. Ele bate na janela, a Kaname vai atender e lá eles começam a conversar. Ele lamenta demais por tudo que ela passou e tudo que ela sentiu naquele dia e fala que tem uma coisa pra contar pra Kaname. Ele revela que o Madoka ele não tá sumido. Ele perdeu a vida, e a pessoa que tirou a vida dele foi o próprio Uruma. Ele pede pra Kaname ser forte e garante que ninguém vai machucar ela de novo, que ele vai estar ali pra proteger e torce pra que ela tenha uma vida feliz. A Kaname chora de emoção e o Uruma vai pra casa. Só que antes disso, o irmão da Kaname vê o Uruma saindo de lá. Ele desconfia que o estado que a irmãzinha dele tá agora tem alguma coisa a ver com o Uruma. A cena corta e nos mostra o Uruma na sua escola. Tem alguém na frente dele e ele pede pra sair da frente porque ele tem que ir no banheiro. A pessoa que tá na frente do Uruma é o Kuga, o próximo menino da lista. O Kuga chega bem pertinho do ouvido dele e diz: parece que é a minha vez agora, né? O Kuga é quase uma aberração. A sua força física é surreal, ele é um monstro desde criança. Todos temem e obedecem a ele, afinal de contas, ninguém quer apanhar pra esse cara. Depois desse curto encontro entre os dois, o Uruma vai pra casa e começa a pensar na forma que ele vai fazer pra se vingar do Kuga. Só que quando ele tá chegando perto de casa, ele vê um clarão. A sua casa tá em chamas e logo ele entra em desespero porque ele sabe que o avô dele tá lá dentro. Só que antes que ele pudesse entrar em casa pra salvar o seu avô, o próprio sai pela janela, quebrando tudo. Vovô! Eu estraguei tudo. Por mais que seu avô tenha sobrevivido, ele sofreu graves queimaduras no seu corpo. Então a cena corta para um hospital e lá o Uruma finalmente começa a associar as coisas. Quando o Kuga falou parece que é a minha vez, ele não estava se referindo que ele seria o próximo da lista, e sim que o próximo ataque seria dele. E para piorar a situação mais ainda, quem chega na sala de hospital são os detetives que estão investigando o Uruma. E a primeira coisa que o sargento fala quando chega lá é que é muito estranho como o Uruma sempre atrai algo ruim para a vida dele. O cara é um desgraçado, né?
né? Literalmente o avô dele acabou de virar churrasquinho e o cara não lança um bom dia, um boa tarde, já chega falando merda. Eles estão ali porque a casa do Urma pegou fogo e o avô dele, que é o único responsável, tá no hospital. Então eles oferecem a casa da assistente da polícia pra ele passar a noite. Ele passa lá, eu não vou entrar muito no mérito disso não, porque fica uma cena meio desnecessária, simplesmente desnecessária. Então vamos voltar pro que interessa. No dia seguinte, na aula de educação física, eles vão aprender um pouco mais sobre judô. Coincidentemente, o Kuga, que é o próximo da lista, ele é um judoca. Nossa, que coincidência incrível! Logo no episódio que ele tem que se vingar de um judoca. Meu Deus, hein? Nessa aula, o Urma vai ter que fazer dupla com a pessoa do lado dele, que é o Kurosawa. Ele faz parte do grupo de judô da escola. E, obviamente, ele começa subestimando, falando que o Urma não sabe nem segurar o kimono direito, só que ele se surpreende que o Urma é 3 vezes mais forte que ele. E no final da aula, ele pede pra conversar com o Urma. E nessa conversa, a gente descobre que quem, na verdade, tacou fogo na casa dele foi o Kurosawa, não foi o Kuga. Mas logo ele já se justifica falando que o Kuga obrigou ele a fazer isso, senão ele ia abusar da menina que ele gosta. Ele explica que desde o momento em que o Kuga entrou nesse grupo, tudo começou a mudar e todo mundo começou a sofrer na mão dele. De início ele fazia uma coisa chamada cassino de dedos, onde os participantes, quando perdiam, davam o dedo pro Kuga e ele ia lá e quebrava na hora. Em seguida ele começou a violentar todas as meninas que os participantes tinham contato. E tudo começou a piorar quando a amiga de infância do Kurosawa enfrentou o Kuga. A partir daquele momento, ele se tornou incontrolável. O Kurosawa então pede desculpa pro Urma, falando que ele não queria ter feito aquilo e implora por ajuda. E mostra a foto da sua melhor amiga de infância. Quando o Urma vê, ele tem uma impressão que já viu esse rosto em algum lugar. A princípio, ele negou ajudá-los, mas ele começou a investigar a garota depois daquela conversa. Ele sente que tem alguma coisa de errado ali com aquela tal de Ana. Ele passou o dia inteiro observando essa menina, e no final do dia, as suas suspeitas se concretizaram. Quando ele estava observando ela pelo seu quarto, ele entrou em choque, porque simplesmente num porta-retrato estava ela criança do lado do Shigoko Kyo. Ela não é ninguém mais e ninguém menos do que a irmã do menino que tá por trás de toda a desgraça que aconteceu na vida do protagonista. Pensando por esse lado, o Urma começa a desenvolver um plano porque pensa que o Kuga não pode fazer nada com a irmã do chefe dele. Então acontece uma cena um pouco ridícula. Um protagonista frio e calculista que estudou durante vários anos, teve treinamento militar, simplesmente teve o pior plano da história. A ideia genial dele foi se fantasiar de menina para conseguir informações. E pasmem, tudo isso deu certo. Ele chega falando que é uma menina do primeiro ano do ensino médio e que o Kuga tá causando problema lá no grupo de judô. E por algum motivo, a Ana se sente confortável o suficiente para se abrir com ela. Ele, né? Enfim, o Urma, vocês entenderam. A Ana explica que o Kuga, quando era criança, não era dessa forma. Ele era um menino puro e gentil, tanto que ele dava flores para ela. Mas que, infelizmente, com o tempo ele mudou bastante. Ela fala que não vai desistir dele e vai fazer o antigo Kuga voltar. Só que no meio dessa conversa, ela olha o relógio e fala que tá atrasada por um compromisso que ela tem. Só que quando o Urma vai ver qual é esse compromisso, é um encontro com o Kuga. Aparentemente, os dois estão namorando. Explicação importante. A seguir, nós teremos uma cena bem ridícula que eu vou resumir ao máximo pra gente não passar por esse momento embaraçoso. Por algum motivo, o autor achou uma ótima ideia ele mudar o ritmo do mangá, que tava vingança e ódio, pra hahaha, olha que engraçado, o Urma vestido de mulher. Então o que acontece é o seguinte, o Kurosawa aparece naquela cena e vê o Urma vestido de mulher. Ele reconhece o Urma e na hora que ele vai falar alguma coisa, o Urma tampa a boca dele. Só que nisso chama a atenção do Kuga e da Ana. E por um mal entendido, eles acham que o Kurosawa tá namorando aquela menina, o Urma vestido de mulher. Mas foi bom isso ter acontecido porque por conta disso, o Urma conseguiu reunir várias informações. Eles acabaram tendo que ter um encontro duplo e descobriram que a Ana namora com o Kuga já há mais de meio ano. E finalmente, acabando essa cena embaraçosa, todos saem de lá e o Urma começa a pensar num plano, e ele sabe que ele vai ter que usar a Ana pra chegar até o Kuga. Em contrapartida, o clima mais pesado do mangá volta a tomar conta. A gente vê o Kuga e a Ana conversando num lugar meio isolado. Por algum motivo, a Ana tenta começar a pedir desculpa, só que antes que ela consiga se desculpar, ela já toma um soco na boca do estômago. O Kuga pergunta que palhaçada foi aquela mais cedo e começa a bater nela falando que vai castigá-la. E aquele momento começa a tomar uma proporção tão grande que ele tá prestes a abusar da própria namorada. Só que quando ele vê o reflexo dela na água, parece um pouco o rosto do Shigoko Kyo, o que faz ele recuar e sair daquele local. Só que isso só fez ele ficar mais agressivo, porque mostrando um pouco mais pra frente no mangá, a gente vê que no clube de judô tá um verdadeiro caos. Ele começou a fazer fila de garotas pra abusar delas ali mesmo.
Porém, o Kuga recebe uma mensagem no telefone. E meus amigos, agora a coisa vai ficar séria. É uma foto da sua namorada Ana totalmente amarrada. Sim, o Uruma sequestrou ela. Isso faz com que o Kuga fique louco pra acabar com a vida do Uruma, então ele vai até o local de encontro. Ele não pensa nem duas vezes, não pensa que pode ter alguma armadilha, ele só quer acabar com o Uruma. Então ele entra naquela cabana abandonada e lá tá o Uruma ajoelhado de kimono. Ele manda o Kuga se vestir apropriadamente porque agora ele vai dar uma surra nele. É claro que o Kuga começa a rir da cara dele, falando que isso é um absurdo, que ele é um idiota, que ele é um fraco e que ele vai simplesmente matar o Uruma. E pelo que conseguimos ver da força do Kuga, realmente ele não tá brincando. Porém, a preparação do Uruma foi tão intensa que ele literalmente chegou a treinar com uma árvore. Ele arrancou a árvore da raiz, pra tu ver a força desse moleque. E a partir de agora, eu já alerto que o mangá vai ficar frenético até o final. Então se prepara. E mano, mas antes disso, por favor, deixa o seu like aqui no vídeo se você estiver gostando. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Deixa um comentário pra me ajudar e considere se tornar um membro. Eu não vou enrolar muito não. Vamos continuar porque agora a parada vai ficar muito séria. No final das contas, o Kuga aceitou o desafio do Uruma e vai pra cima dele igual um monstro. A gente vê que o Kuga nunca perdeu uma luta na vida, simplesmente porque o agarrão dele é algo extremamente forte. E pro azar do nosso protagonista, ele conseguiu agarrar o kimono do Uruma. O Uruma fez tanta força pra sair que literalmente as unhas do dedo dele quebraram. A gente consegue perceber um olhar de desespero no Uruma. O Kuga literalmente levanta ele do chão e joga ele com toda a força que ele consegue. O Uruma tá completamente imobilizado e tá prestes a tomar um soco com toda a força do Kuga. Ele dá o seu soco esmagador, só que nisso acerta o chão, porque o Uruma conseguiu escapar dali tranquilamente. Com uma técnica apelidada como redemoinho que seu avô lhe ensinou, ele consegue literalmente escapar de todos os golpes do Kuga. Então o Kuga perde a cabeça e ataca sem técnica nenhuma, o que foi um grande erro, porque simplesmente o Uruma usa a força dele que ele veio pra cima pra derrubar ele no chão com toda a força. Ele cai de cara no chão, quebrando o dente, sangrando o nariz, e o Uruma avisa que ele só tá começando. A cena corta e nos mostra o Kuga no chão com todos os ossos do corpo quebrado, assim facilitando o trabalho dele. Ele pega o Kuga e deixa ele pendurado. Em seguida ele pega um tambor cheio d'água e coloca o Kuga ali dentro. E nesse momento você deve estar se perguntando o que ele vai fazer com isso. Aquele tanque tá cheio de camarões, só que são camarões diferentes, são camarões mantes, e talvez você já tenha ouvido falar que esses animaizinhos têm os socos mais potentes do planeta Terra. Simplesmente o peso de um soco desse bichinho pode chegar a 150 quilos. Mas o método de tortura do Uruma é um pouco mais pesado do que você imagina. Ele coloca fogo embaixo desse tambor, fazendo a água ali começar a ferver. Com isso, além do Kuga literalmente sofrer queimaduras, simplesmente os camarões, desesperados pela sua vida, começam a entrar dentro do corpo do Kuga. Então o Uruma deixa ele lá sofrendo de uma forma bem lenta e sai de lá pra organizar as coisas pra se livrar do corpo. Só que um tempo depois, ele escuta um barulho bem alto vindo de lá. E quando ele vai conferir, simplesmente o Kuga sumiu. E sabe como ele conseguiu fugir de lá? Simplesmente a Ana apareceu ali. Ela foi, desamarrou ele e agora tá levando ele pra um local seguro. Esse monstro que tentou abusar dela. Ah, mas o pior de tudo vem somente agora. Quando ela acha um local seguro, ela deixa o Kuga ali, põe ele no chão, começa a pedir desculpa pra ele e limpa os ferimentos. Só que nisso, o Kuga, quando ele olha pra Ana, ele vê na verdade o Shigoku Kyo. Então, ele parte pra cima pra tentar literalmente fazer aquelas coisinhas, você tá ligado? Aquelas crocâncias toda. A gente descobre que na verdade o Kuga ele é obcecado pelo Shigoku Kyo, assim como todo mundo. Só que a diferença é que ele quer macetar o Kyo. Só que quando ele passou essa informação pro Kyo, na época ele literalmente rasgou o rosto do Kuga, falando que ele nunca teria ele. Então no meio do seu surto mental, o Kuga vai e começa a abusar da Ana e no final dá um socaço na cara dela, literalmente tirando a vida dela na hora. Então mais pra frente, quando o Uruma acha o lugar que eles estavam, ele abre a porta e se depara diretamente com a Ana no chão. Ele começa a se lamentar e se culpar pelo que aconteceu com ela. Só que nisso que ele tá se lamentando, o Kuga tá atrás dele e golpeia ele na nuca. E pelo fato do Uruma ter deixado suas emoções tomarem conta novamente, agora ele tá em desvantagem. Já passou da hora dele entender que esses meninos não têm sentimentos, eles não têm um raciocínio lógico, eles são monstros, então o Uruma tem que tratar eles da mesma forma. Mas talvez já seja tarde demais, talvez seja realmente o fim da vingança, porque o tanto que o Kuga bate nesse menino é realmente assustador. Mas se o Uruma desistir agora, nesse momento, vai ser tudo em vão. Ele não pode simplesmente desistir. Olha tudo que fizeram com a família dele. Destruíram a vida desse cara. Não tem mais volta. Então o menino que buscava por justiça precisou morrer dentro dele, pra ele se transformar literalmente numa máquina. Ele só pensa agora em matar, matar e matar. Com um pensamento muito rápido, o Uruma consegue se livrar das cordas e finalmente está livre pra lutar de igual pra igual com o Kuga. Ou nem tanto, porque ele simplesmente pega um tijolo e começa a esmagar a cabeça do Kuga. Ele desfere um golpe.
2 golpes, e bate cada vez mais nele, até literalmente estourar todos os miolos. Porém, um dos grandes problemas desse episódio acontece nesse exato momento. O detetive que estava investigando o Uruma desde o início simplesmente conseguiu achar a localização dele, e ele abre a porta no mesmo momento que o Uruma tá tirando a vida do Kuga. E é claro que o detetive entende as motivações do menino e sabe o quanto foi difícil a vida dele, e ele até oferece ajuda, mas o Uruma, ele não pode deixar isso acontecer. Se ele for pego agora, ele vai ser preso e a vingança dele acaba. Então ele acaba tendo que tomar uma decisão que vai mudar o rumo da vida dele pra sempre. Ele vai precisar tirar a vida de um homem completamente inocente pra conseguir completar a sua vingança final. Isso é algo que quebra ele por completo. Ele já não sabe se realmente tá valendo a pena tudo isso que ele tá fazendo. Será que pelo fato dele ter tirado a vida de um homem inocente, ele não se torna tão ruim quanto os outros? Mas independente da resposta dessa pergunta, ele sabe que agora já não tem mais volta. Só que no finalzinho do capítulo, nos mostra que simplesmente o irmão mais novo do Uruma acorda do coma. E com certeza seria uma situação desesperadora se o Shigoku Kyo fosse atrás desse menino. Afinal de contas, ele foi a única testemunha do crime que ele cometeu há anos atrás. Então, será que o irmãozinho dele vai ficar bem? E será que o Uruma vai conseguir completar a vingança? Durante toda a nossa série desse mangá, nós vimos pouco a pouco o protagonista se corrompendo cada vez mais. E isso realmente é algo que me dói, porque ele era um menino simples, bondoso, ele tinha uma vida boa com a sua família, e simplesmente destruíram tudo que ele conhecia. De início, seu foco era simplesmente se vingar, mas ele tinha toda uma ética que ele seguia. Ele não tirava a vida de ninguém sem motivo. Porém, tudo isso mudou no último episódio, quando infelizmente ele acabou matando um homem inocente. Essa culpa vai corromper ele e seguir ele durante toda a sua vida. Mas talvez ainda reste um pouquinho de esperança, porque no final do último vídeo, nós vemos que o irmão mais novo dele finalmente acordou do coma depois de 5 anos. Mas às vezes, o que a gente acha que é a solução, na verdade é só o começo dos nossos problemas. Sejam muito bem-vindos finalmente ao final da nossa saga. Hoje eu apresento pra vocês o último capítulo de Judica no Rokunin. O episódio já começa com Uruma recebendo a incrível notícia que seu irmão acordou de um coma depois de 5 anos. Ninguém esperava que isso iria acontecer. Todos achavam que já era o seu fim. Quando ele chega na sala, o seu irmão ainda tá dormindo, mas a enfermeira já avisa que as notícias são boas. O Uruma não se aguenta, ele tá muito emocionado, ele não esperava que isso fosse acontecer. Afinal de contas, ele é uma das poucas pessoas da família do Uruma que ainda estão vivas. Só que a gente escuta uma voz de fundo falando: ainda bem que ele acordou. Eu já tava até preocupado. Sim, o maior desgraçado de todos tá ali naquela sala. O Uruma não consegue acreditar no que ele tá vendo. Ele não entende como e por que o Kyo tá ali. Ele fala num tom de sarcasmo que o Uruma superou suas expectativas. Só que quando a gente olha pro Uruma, ele tá congelado, ele não consegue se mexer. E quando o Kyo insinua que vai colocar a mão no seu pescoço, o Uruma literalmente começa a lembrar de tudo que passou com ele quando ele era criança. O trauma dele ainda vive e tá muito forte. É claro que o Kyo percebeu que o Uruma tava morrendo de medo, então ele fala que ele não mudou nada e sai de lá avisando que mais tarde eles vão se divertir juntos. Quando a cena corta, a gente vê o Uruma finalmente passeando com seu irmãozinho. Ele parece estar feliz, parece que ele tá mais leve de certa forma. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que ele nunca quis ser um vingador. As circunstâncias o transformaram nisso, mas agora que finalmente ele tá tendo uma reconexão com alguém da família, isso tá fazendo muito bem pra ele. Mas ainda assim, depois de tudo que ele passou, ele sabe que ele não pode abaixar a guarda, principalmente agora. E ele fica pensando se ele vai ser capaz de finalmente vencer do Kyo, porque ele não conseguiu nem se mexer com a presença dele. E nesse momento, o irmãozinho mais novo dele vê um carro, e isso ativa um gatilho, porque tudo que aconteceu com ele e com seus pais foi tudo num carro. Ao ver o estado que seu irmãozinho tá, o Uruma percebe que não tem espaço pra ele ter medo. Ele precisa se vingar e acabar de uma vez com o Kyo. Ele dá um abraço no seu irmão, o acalma e começa a andar com ele mais um pouquinho. Só que nisso a gente vê uma coisa um pouco esquisita. No fundo de cada imagem, enquanto eles vão andando, começa a dar destaque para alguns caras estranhos. Eles são conhecidos como os pesquisadores e eles fazem parte de uma seita. É basicamente uma seita do Shigoku Kyo. Desde pequenininho, esse monstro ele é muito influente e consegue fazer as pessoas obedecerem ele com uma certa facilidade. E esses pesquisadores, assim como todos os outros membros da seita, tratam o Kyo como se fosse um deus. O que ele fala é lei, e cada palavra dele é uma ordem. Então eles são capazes de fazer qualquer coisa para agradar o Kyo. Após essa cena estranha, o Uruma deixou seu irmão no hospital para descansar e foi para casa. Durante todo o seu caminho, ele só pensa e reforça que ele precisa se vingar. Só que quando ele chega em casa, ele vê que tem sangue no chão.
e seu avô não tá ali. E se aconteceu alguma coisa com seu avô, provavelmente pode ter acontecido com seu irmão. Então ele entra em desespero e volta correndo pro hospital. Chegando no quarto do seu irmão, ele vê que a cama tá completamente coberta e vê que tem mancha de sangue no lençol. Ele fica morrendo de medo de ver o que tem debaixo daquilo ali. Só que quando ele vai ver, é um gato com o pescoço torcido, da mesma forma que fizeram com o gatinho dele quando ele era criança. Aquilo é claramente um recado do Shigoku Kyo, e ele começou o ataque dele muito antes do que a gente achou que ia acontecer. E é nesse momento que entra uma menina falando: "Ah, então você viu o convite." Ela manda o Uruma entrar no carro porque o seu mestre está esperando por ele. E um conselho de amigo: se você não tiver um coração forte, eu acho melhor você sair do vídeo agora. Mas antes de eu continuar o vídeo, por favor, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, deixa um comentáriozinho pra ajudar no engajamento, fala se você tá gostando da série e considere se tornar um membro porque isso me ajuda demais a produzir os meus vídeos. Agora, vamos voltar para a história. O Uruma não tinha muito o que fazer. Se ele não obedece, alguma coisa ruim poderia acontecer com seu irmão e com seu avô. Então ele só entrou no carro e foi até o destino. E o local que ele vê é sua antiga escola primária, onde tudo começou. Assim que ele entra lá, ele vê o Shigoku Kyo e o seu irmão sentado numa cadeira. É óbvio que o Uruma já sai correndo pra salvar o irmão, só que nisso os capangas seguram o Uruma e um deles segura o irmão dele com uma faca no pescoço. Eles mandam o Uruma se acalmar imediatamente e colocam ele numa cadeira, até que eles chamam um convidado especial. O Uruma não consegue acreditar que a pessoa que tá na frente dele, a pessoa que ajudou o Kyo nesse momento, é o irmão da Kaname. O que acontece é o seguinte: a irmã dele foi abusada pelo Madoka, a gente já sabe disso. Só que a única pessoa que tem essa informação, além da própria Kaname, é o Uruma. Então ele a visitava frequentemente pra saber como é que ela tava. Só que o irmão da Kaname, ele não tinha essa informação. Ele só viu o Uruma aparecendo lá de fininho e saindo de fininho também. Então ele começou a desconfiar que o Uruma que tinha abusado da irmã dele. E pra piorar isso tudo, o Kyo obviamente viu uma oportunidade nisso e começou a fazer a cabeça desse menino. O que resultou no irmão da Kaname entrando pra seita do Shigoku Kyo. O Uruma até tenta se explicar, mas ele não dá nenhuma chance. Até que o Kyo fala: "Relaxa, gente, vamos ficar tranquilo, vamos jogar um jogo." Ele sugere pra que ele jogue em pedra, papel, tesoura. Só que nisso, o Uruma não quer jogar pedra, papel, tesoura. Então o único que faz a jogada é o irmão da Kaname. Pelo fato do Uruma não ter jogado nem pedra, nem papel e nem tesoura, ele acabou perdendo de WO. E aí o Kyo fala: "Ah, acabei esquecendo de avisar. Caso você perca, o seu irmão vai perder uma parte do corpo." O pânico dessa cena é absurdo, tanto da parte do Uruma quanto da nossa parte que tá lendo. O Uruma faz de tudo, e tudo mesmo pra se soltar, só que ele não consegue, até que aparece o capanga do Kyo com uma serra elétrica e simplesmente decepa a perna do menino. O nosso estado de choque, ele é gigante, porque simplesmente a gente criou uma falsa sensação de segurança, porque durante toda a vingança que a gente via, o Uruma sempre estava muito bem preparado, ele sempre era muito forte, mas agora a gente vê que ele tá fragilizado e que tá numa situação de risco. É um momento que realmente não nos mostra uma luz no fim do túnel. A segunda rodada do jogo tá prestes a começar, só que aí o irmão da Kaname começa a ter noção das coisas que ele tá fazendo e vê que aquilo ali é completamente desproporcional. Ele não sabia que as coisas tomariam esse rumo, então ele fala pro Uruma: "Fica tranquilo que eu que vou deixar de jogar agora, e aí ninguém vai perder nada." Então a segunda rodada acontece e o Uruma joga papel, já o irmão da Kaname não joga nada, e nada acontece. Então ele vai ficando um pouco mais aliviado e o Uruma fica pensando: será que o Kyo não tava esperando por essa? Mas o cara é sempre tão preparado, parece que ele sempre tá 2 passos à frente, não é possível. O irmão da Kaname fica alegre e fala pra eles terminarem logo esse jogo e ir pra casa. Então acontece a terceira rodada e o irmão da Kaname novamente não joga, perdendo de WO. E é nesse momento que Kyo recebe uma ligação. Ele diz que ela não conseguiu suportar a terceira rodada. E aí todo mundo fica em choque quando vê o corpo da Kaname sendo entregue. É claro que esse doente estaria preparado, ele é um mal encarnado. O irmão da Kaname, que entrou nisso achando que iria se vingar por ela, acaba de vê-la sem vida por culpa dele. Mas o jogo ainda não acabou, e caso ele perca uma rodada, ele vai perder a própria vida. Então nessa próxima rodada, os dois acabam jogando tesoura, o que dá empate e não acontece nada com ninguém. Eles vão ter que jogar de novo. Eu acho incrível como esse momento consegue ser tão tenso apenas jogando um jogo ridículo de pedra, papel, tesoura. A gente sente um perigo eminente. O irmão da Kaname, ele não quer perder a vida por nada. Ele fica tão nervoso que começa a vomitar. Mas logo eles se preparam para a próxima rodada. E o resultado é que o Uruma perdeu. O irmão dele tá prestes a ser cortado novamente. Só que o Uruma tem um plano na cabeça. Assim que um dos seus capangas se distrai, ele vai e fura o olho do cara imediatamente. Só que isso não surge nenhum efeito, porque o irmão dele vai ser cortado do mesmo jeito e ele continua preso na cadeira. E é nesse momento que o irmãozinho dele tá prestes a ser cortado de novo, que aparece o avô do Uruma, que imediatamente derruba os 2 capangas que estavam perto do caçula. O seu avô, antes de aparecer ali, ele também estava sendo mantido como refém e estava acorrentado. Só que sem pensar 2 vezes, ele simplesmente preferiu serrar o próprio pé do que continuar preso ali.
Então, por mais que o avô do Uruma seja um super soldado que tenha chegado ali pra ajudar, ele tá sem um pé. E ele já chega botando moral, filha da puta. Ele fala, o que vocês acham que estão fazendo com os meus netos? Bora, vovô, acaba com esses caras, porra. Por mais que ele tenha conseguido libertar o irmão do Uruma, o Uruma ainda tá preso e o capanga do Kyo fala que se ele se aproximar, ele vai quebrar o pescoço do Uruma. O avô, ele só continua andando, literalmente em linha reta, até chegar na altura do cara. Ele pega o Uruma e sai dali. Simplesmente o cara tá parado. Ele não entende o que tá acontecendo e quando ele tenta se mover, ele cai no chão. O avô do Uruma, numa velocidade anormal, lembrando que ele tá sem um pé, simplesmente conseguiu extrair uma veia do cara com os dedos das mãos. Então, finalmente, com o Uruma solto, os dois vão se juntar pra tentar sair de lá e salvar o seu irmão caçula. Vambora, porra! Caralho, é isso, time! Enquanto tudo isso tá acontecendo, a gente vê aquela ajudante do detetive que perdeu a vida no último capítulo, investigando o seu sumiço repentino. E pro azar do nosso protagonista, aquele detetive era realmente muito bom. Tanto que ele deixou várias pistas e informações avisando que caso algo acontecesse com ele, muito provavelmente o culpado seria o Uruma. E no meio da investigação dela lá na delegacia, começam a chegar reclamações de pessoas relatando barulhos muito esquisitos vindo de uma escola primária. E assim que falam que é a escola Hashita, a mesma escola que o Uruma estudava quando era criança, ela já interliga todos os pontos e acha que o Uruma tá tentando uma forma de vingança. Ela vai pra lá com todos os policiais o mais rápido que ela consegue pra tentar impedir mais uma tragédia. Voltando pra cena principal, o Uruma tá preocupado com seu avô por conta do seu ferimento, mas ele fala pro Uruma não se preocupar que ele consegue se mover muito bem. Só que no meio desse diálogo deles, o irmão da Kaname pede ajuda do Uruma, e numa fração de segundos, o nosso protagonista se distrai, abrindo assim uma pequena brecha. Esse final de mangá nos mostra que não tem espaço pra erro, então nesse pequeno erro que o Uruma cometeu, esses pequenos segundos podem ser fatais, porque simplesmente conseguem pegar o irmãozinho dele de novo e fazê-lo de refém. E no meio disso, o desgraçado do Kyo tá se acabando de rir, tá se esbaldando esse filho da puta. Ele fala que como o Uruma é um cara que tira a vida das pessoas, não tem espaço pra ele ter esses sentimentos frágeis, ele precisa jogar tudo isso fora e simplesmente se concentrar no que ele tem que fazer. E querendo ou não, meu cria, ele tá certo, tá ligado? O Uruma tá molenga, ele tá distraído, esse filho da puta tá dando merda por causa dele. Então o Kyo propõe mais um jogo, e dessa vez, caso o Uruma saia como campeão, ele tá livre. Ele, o avô, o irmão, vai ficar todo mundo bem. Mas ele precisa vencer. E como eles estão em completa desvantagem, eles não têm muito o que fazer e acabam aceitando o desafio. E rapaziada, o jogo é o seguinte, ele tá duvidando do avô do Uruma, só porque ele tá fazendo cosplay de Roberto Carlos. Então ele põe um dos seus capangas com uma motosserra pra lutar contra o avô do Uruma que tá sem um pé. Quem vencer, leva tudo. A parada fica tão séria que o avô do Uruma tira o casaco e, mano, o cara é gostoso. E pra surpresa de todo mundo que tá ali, mesmo sem um pé, ele se move de uma forma muito rápida. Ele consegue desviar de todos os golpes da serra elétrica. Finalmente nós estamos conseguindo ver o avô do Uruma em ação. E ele é bizarro. Ele simplesmente tá furando o rosto do cara usando somente os dedos. E não é pra menos, ele é basicamente um soldado que foi criado pra isso. Ele é uma máquina. Porém, o capanga do Kyo, ele é covarde, ele é um desgraçado, ele simplesmente para de atacar o avô do Uruma, sabendo que não tem nenhuma chance de ganhar, mesmo ele sem uma perna, e se vira contra o irmão do Uruma numa velocidade extrema. É um movimento repentino e é completamente injusto. O Uruma até tenta fazer alguma coisa, mas ele tá muito longe pra isso, então simplesmente o cara vai cortar o irmão do Uruma. Quando a gente vê, o seu avô se tacou na frente. Ele se sacrificou pro seu irmão caçula sobreviver. Da distância que seu avô estava, esse foi o melhor que ele conseguiu fazer. O Uruma entra em desespero, vendo o cara que conseguiu preparar ele durante todos esses anos simplesmente perdendo a vida na sua frente. Nos últimos 5 anos, ele foi a única família que lhe restou. Só que nisso, o Uruma abaixa a guarda novamente, o que a gente já aprendeu que isso não pode acontecer. Então não deu nem tempo dele começar a se lamentar pelo seu avô, porque o Shigoro Kyo chegou por trás do seu irmão caçula e esfaqueou ele pelas costas, acabando com a sua vida instantaneamente. E uma coisa que é legal desse mangá, por mais que seja cruel, é que não tem aquele discurso do vilão que dá o tempo do protagonista se preparar e conseguir salvar o dia. Não, as coisas só vão acontecendo e o mal tá prevalecendo. O Uruma mais uma vez perdeu tudo que ele tinha numa fração de segundos, e também não dá tempo dele se lamentar pelo seu irmão, porque um dos capangas do Kyo já começa a bater nele ali mesmo. Mas finalmente a gente vai ter uma reação do Uruma. Enquanto ele estava apanhando, ele conseguiu uma brecha e conseguiu segurar o rosto do cara, e simplesmente arrancou a pele dele com as mãos. E naquele clássico momento do protagonista
com ódio, ele consegue se livrar de mais 2 dos seus capangas. Só que quando ele vai tentar chegar perto do Kyo, aquele cara que matou seu avô com a motosserra consegue segurar ele. Mas pra nossa surpresa, o Uruma ainda assim consegue se soltar e vai pra cima do Kyo, mas o máximo que ele consegue é acertar uma facada ali perto do olho, porque em seguida ele é acertado novamente pelo cara da motosserra. Ele literalmente é o mais forte. E a situação só piora, porque agora chega a polícia no local. O Kyo consegue fugir pelos fundos junto com seu ajudante e o Uruma fica lá sozinho, com o avô e com o irmão no chão. Ele é detido e é levado pra cadeia como o principal suspeito que tirou a vida daquele detetive. Ele não fala uma palavra, ele tá em estado de choque, ele simplesmente não consegue aceitar que aquilo tudo aconteceu. E até mesmo no seu julgamento, ele escolhe não se defender, ele não fala uma palavra, e ele é julgado e condenado a 5 anos de prisão pelo fato dele ter somente 15 anos na época. E rapaziada, querendo ou não, esse é o final da vingança.